Boa noite, graça e paz. Hoje é dia de uma live muito especial para mim, pelo motivo de que foi uma superação. A vida da Daisy foi uma superação. Algumas vezes eu me perguntava se eu seria capaz de administrar o que a Daisy precisou administrar. A Daisy precisou morar muro com a OM. E não é fácil você administrar algo semelhante a isso como ela precisou fazer. Fácil. Não é fácil. E não é fácil. Para quem é da turma da Daisy, seja na turma 6. Olha a Daisy aí. Tô falando um pouquinho da tua história, Daisy, antes da gente começar. Eu tô dizendo que para mim é um momento especial, porque algumas vezes, enquanto eu orava por você, ou nas aulas, eu dizia, Senhor, como suportar essa situação? E quem é da turma 6, quem passou pelo extraordinário, quem passou pelo secreto e agora está no devocional com a Daisy, sabe bem do que eu estou falando. Quem for dessa turma, levanta a mão aí. Haviam aulas que a Daisy chegava destroçada. E a gente dizia, calma, calma, respira, entrega, toma fôlego, descansa. A Ana Elvira dizendo, é ruim. É verdade, Ana. Foi um fardo difícil de carregar, um fardo difícil de administrar, um fardo difícil de suportar. Mas eu quero dizer para vocês que Deus não deve oração para ninguém. E a Daisy recebia palavras do Senhor. Ela recebia orientação dos pastores, de mim, do Daniel. Todo mundo externo a ela apoiava. Mas a parentela não. Fora ela ter que conviver com a OM muro com muro, a parentela dela... Jesus tem poder, né, Daisy? Mas agora eu deixo com você para você contar o que o Senhor fez, tem feito, e eu tenho certeza que ele vai fazer muito mais. Camisa, amor. Amém? Boa noite. Tá me escutando, Dani? Perfeito. Ah, então tá bom. Pra falar a verdade, eu tô meio com vergonha, né? Por conta da minha boca. Ontem, Dani, eu contei meu testemunho na igreja. Consagrei minhas alianças. Muito bem. Porque quando a gente coloca a nossa vida no altar, a gente tem que fazer tudo certo, né? Errei, pequei, muito. Esses dias, gente? Não vou mentir não, viu, Dani? Do dia 31 pra cá, eu cometi uns deslizes aí, mas Jesus pegou na minha orelha e falou assim, ó, bora. Fica na reta. Vamos lá que a tua promessa tá chegando. E difícil você falar assim, tem coisas na vida da gente que a gente acha que nunca vai chegar, né? Só quem tava assim, frente a frente comigo que sabia. E hoje eu posso dizer que eu vivo o extraordinário de Deus, né? Porque na sexta-feira, quando aconteceu o acidente comigo, quando a gente veio para casa, aí a gente foi, tomei banho, a gente jantamos. Eu nunca pensei em ouvir isso do meu esposo. Vamos orar junto. Amém, Deus. Isso foi muito bom. E assim, é uma alegria, porque, querendo ou não, a gente não tinha uma caminhada com Cristo junto. Eu era conhecedora, ele não. Porém, agora estamos caminhando junto, lado a lado. Amém. Porque é o melhor caminho, né? Eu preciso... Ah, ele entrou na live, viu, Dani? Amém. Vambora. E, assim, é difícil, né?
Amor, vai ficar dando eco aqui, Aí tem vida. que tirar o som só. Tira o som aí. O Daniel que tá na live também, ele só tirou o som. Amor, tira o som, por favor. Ai, meu Deus. Eu não sei não, meu filho. Calma aí, Dani. Tá bom, espero. Só para dar um parecer. Amor, tira o som, Vocês estão pensando que o inimigo das nossas almas quer largar o osso? Não quer largar o osso. Tirar o som. A Deise estava agendada para dar o testemunho dela na congregação que ela frequenta. E já tínhamos conversado dela dar também o testemunho aqui para a página. A Deise simplesmente caiu, por isso que ela tá com o lábio machucado, o dente quebrou e foi assim, inesperadamente. Ela foi atravessar a rua para encontrar com o marido que foi buscá-la no trabalho e a gente vê que é mão do inimigo para detê-la. E eu disse assim, Deise, vai do jeito que tiver, vai para a igreja, entrega tuas alianças, consagra tua aliança, não abre mão, dá teu testemunho. E ela ficou, poxa, eu tô machucada, meu dente quebrou. Não tem nada não, Jesus cuida disso tudo. E ela tá aqui. É isso que eu quero dizer para vocês. O inferno vai tentar continuar se levantando, mas eu preciso perseverar. E eu disse para ela, ó, vá, dê seu testemunho. Não interessa que Satanás tá tentando te parar. Vá lá e dê, para glorificar o nome do Senhor. E amém, que você foi, deu o teu testemunho. E eu tenho certeza que o Senhor vai providenciar um sorriso novo com tudo que você tem direito. Amém? Amém. Porque é o que eu mais gosto de mim, é o meu sorriso. E eu creio que o Senhor vai abrir uma porta aí para resolver isso. Porque o inferno se levanta, mas é para cair, Deise. O que eu quero agora é que você conte como foi essa jornada, principalmente para quem está nela ainda. Porque muitas das vezes a gente diz, eu não vou suportar. Eu não vou dar conta. E o teu testemunho é muito forte. Eu lembro que quando você dividiu lá no grupo, dizendo, olha, meu marido voltou para casa, nós conversamos, e até você disse, às vezes a gente acha que o outro está vivendo um mar de rosas, e esses dias ele me disse, não é nada disso não. Que não é nada disso. Verdade. E é para vocês entenderem. A gente sempre acha que a grama está verdinha do outro lado. Que o outro está passeando, que o outro está aproveitando, que o outro isso, mas a gente não sabe o inferno que o outro está vivendo por trás das redes sociais. E mais do que isso, é sobre chegar a um determinado momento dessa jornada, que somos nós e o Senhor. A mãe da Deise dizia para ela, você é boba, vá viver sua vida. O irmão dela, todo mundo que rodeava ela presencialmente não acreditava que o Senhor pudesse reverter a situação. A Deise só tinha apoio na igreja e nos grupos das turmas. Ó, o marido dela aí. Agora até 5 da manhã ele frequenta a aula, né? Amém. Tem dia que ele tá acordado comigo aqui, ele fica deitado do meu lado escutando a aula. Amém. Ele pensou, Dani, ele falou que não conversava comigo para pedir para voltar antes, porque ele achava que eu não ia o perdoar, né? Porque ele fala que o que ele fez no pensamento dele não tinha perdão. E, assim, nos olhos humanos não tinha mesmo, não. A antiga Deise tinha matado ele, todo mundo, e estava na cadeia, e assim ia. Mas Jesus me transformou nesses 5 meses e 14 dias de deserto. Porque, por incrível que pareça, até os dias eu contei. E confesso que do dia 31 de dezembro para cá, eu dei uma desnorteada aí. Só que, por incrível que pareça, Deus usou uma pessoa para falar comigo numa festa do Ano Novo, que eu nem conhecia essa pessoa. E ela falou assim, ó, só tem uma coisa para te falar. Você precisa desse momento, sai, se diverte, porque senão você vai enlouquecer. Mas janeiro, Deus vai colocar tudo no devido lugar. A sua aliança vai ser renovada. Eu falei, eu não quero mais não, Jesus. Aí ela falou, não é querer. Já está prometida. Deus já falou para você que ia fazer. Então, independente do que você faça, ele vai cumprir. E desde o começo, ele saiu de casa em agosto, no dia 11 de agosto.
E no dia que ele voltou, uma semana depois, para pegar o restante das coisas dele, ele falou para mim assim: ah, eu vou dar entrada no divórcio. Falei: realmente é isso que você quer? Ele falou: sim, é isso que eu quero. Aí ele: o que que você vai fazer? Eu falei: eu vou continuar orando. Ele só falou assim para mim: você acha que o Deus que você serve vai trazer-o de volta? Eu falei: eu não acho, tenho certeza. Amém. E realmente ele trouxe, né? É sobre a gente ter entendimento, Deise, que a nossa palavra liga nos céus. Quando o Senhor tem batido, hoje a gente conversou sobre isso no devocional, sobre o que a gente anda falando. Então, na hora que eu digo assim, eu não duvido, eu tenho certeza, por mais que dentro de mim eu fique, ai Senhor, ai Senhor, ai Senhor, mas a minha boca não abre para dizer o contrário da promessa. E eu preciso tomar posse disso. Eu preciso tomar posse no intuito de dizer, não, não vai acontecer. E para vocês terem noção de quanto que a palavra da gente tem poder, teve uma época que eu dizia para as meninas do curso, olha, de quem pertence o corpo da esposa? Do marido. E o corpo do marido pertence a quem? Da esposa. Eu quero dizer que a turma 6 ela tem sido recorde campeã de casamentos restaurados. Amém por isso. Glória a Deus. E a gente tem a Dani, que por motivo de saúde do marido dela, ela ainda não pôde testemunhar, mas tanto a Dani quanto a Deise vivenciaram a mesma experiência de orar e dizer, Senhor, o corpo dele me pertence. E o meu corpo pertence a ele. Então, Senhor, agora eu estou requerendo o corpo do meu marido. E dos maridos não funcionarem com a amante. Isso é para vocês terem noção quanto a nossa boca tem poder. Da mesma forma que eu posso simplesmente perder a minha bênção pela minha língua, eu posso trazê-la mais para perto de mim. Eu posso dizer para ela, ó, não, a palavra diz, hoje no devocional, com a turma do devocional 5 da manhã, eu disse para eles, há um segredo aí. O Senhor diz que se nós estivermos nele, na sua palavra, ele vai conceder tudo que a gente pedir. E quando eu requero o corpo do meu marido, eu estou pedindo algo que está na palavra. Eu não estou pedindo algo que não está na palavra. E eu queria que você contasse um pouco sobre isso. Então, por muitas vezes eu orei, por muitas vezes eu não tive nem força para orar, para ser sincera. Eu entrava no banheiro, o único lugar, assim, para falar a verdade, que eu gostava de orar mesmo, era embaixo do meu chuveiro, que era o meu momento, eu sozinha, que não tinha criança, não tinha ninguém. Ou então deitada na minha cama. E por muitas vezes eu encostei na porta da minha casa, eu falava, Senhor, levanta aquele homem daquele lugar e traz ele de volta, porque o lugar dele é aqui. Abaixa aí, vida. E, tipo assim, o povo chamava eu de louca, porque eu andava e o povo falava assim, mas e aí, seu ex-marido? Eu falei, eu não tenho ex-marido, eu tenho um marido que tá passeando por aí, mas uma hora ele vai voltar. Aí as mulheres falavam assim, nossa, ela é louca, só pode? Aí falava assim, e essa aliança aí, Deise? O que tá incomodando a minha aliança? O povo falou, mas você tem que tirar, ele já tá com outra pessoa. Eu falei assim, ele tá, mas ele vai voltar, não tem problema. Ele casa, descasa e volta de novo, não tem problema. Porque a aliança é minha. Deus me prometeu, entendeu? Então, assim, muitas vezes vieram me perguntar se a minha casa estava à venda, se eu ia vender minha casa para sair daqui. Não, não vou vender. Foi falado para mim na igreja. Foi em novembro. Lembra, Dani, quando aconteceu aquele episódio que eu quebrei tudo, que eu estava firme e forte no Espírito Santo, mas no dia que... Aí eu enfureci e quebrei tudo. Ele disse que naquela época ele já queria voltar. E aí você meteu a E ele mão falou e que ele não voltou porque... Um milagre. Então, porque ele falou que ele ficou com raiva, porque eu levei ele pro debate, porque não sei o quê. Eu falei pra ele, tudo tem consequência, né? E realmente tem. Meu pastor olhou pra minha cara e falou assim, ó, você lembra o que Deus tinha falado pra você? Tinha te dado 2 meses pra ele voltar. Aí você colocou a sua mão, então agora você vai aguardar. Você voltou pra fila, pro final da fila. Aí ali eu entendi que a gente não pode mais colocar a mão, não. Deus não precisa da nossa ajuda. Entendeu?
ele não precisa de ajuda da gente para concluir a obra que ele vai fazer na nossa vida. Isso é uma coisa que eu digo para vocês, ó. Jesus não pediu a nossa ajuda, ele só quer duas coisas: louvor e adoração. Faz isso, faz a tua parte, que é buscá-lo, adorá-lo, bendizê-lo, colocá-lo acima de todas as coisas, desde que o restante ele vai fazer. Fui, fiz campanha. Teve uma campanha na minha igreja que você tinha que escrever uma carta e pedir o que você queria para o ano de 2022. A primeira coisa que eu pedi foi pela minha saúde, meus filhos e a minha família, para que o meu casamento fosse restaurado. E a primeira coisa que Deus fez do meu pedido, da minha carta, que eu levei no monte, foi o meu casamento. As outras coisas ele vai acrescentar. Eu creio nisso. Até a parte financeira, ele me ajudou muito. Deus me honrou muito na parte financeira, não me desamparou em nenhum momento. Meu divórcio foi cancelado. Conseguiu, Deise? Vocês foram lá? Consegui. Amém. Ele pagou pelo divórcio, ainda pagou mais R$100 para dar a entrada, né? Para cancelar, porque a advogada cobrou ele R$100 para mandar o pedido pro promotor. Ele disse que eu tô devendo ele, viu, Dani? Quem deu a entrada no divórcio? Ele paga tudo. Ele ainda perguntou assim pra mim. Ela tem que me pagar meu dinheiro de volta. Ó, irmão, eu dei entrada no divórcio, eu paguei tudinho, com juros e correção monetária. Aí ele ainda perguntou assim pra mim: você vai assinar o divórcio? Eu falei: eu não, você que paga pelo seu pecado, porque você quer o divórcio? Eu não quero, então você que pague. Então, a advogada deu um ok que o promotor vai assinar como, que o juiz vai dar como desistência, né, por conta das crianças. Mas ele ainda quer o dinheiro de volta. Erro dele, pecado Eu falei assim, não. Sim, concordo. Aqui, a Dani, ó, ele tá falando, ó, da aliança, ó. Ah, olha aí. Vocês estão vendo como Deus é extraordinário. Vocês têm noção das coisas que o Senhor faz? A Deise deu as capa dela em dezembro, aí em janeiro eu e a Renata demos um puxão nela. Ó, pode voltar pro trilho, moça, não é fora dele. E aí... Foi. Gente, de novo, não é sobre não sentir, amém? É sobre ser humano. É claro que eu vou sentir, eu vou entristecer, eu só não posso murmurar. Eu só não posso maldizer a minha vida. Eu preciso, todos os dias, independentemente da circunstância, dizer: Senhor, eu sei que tudo tu podes e nenhum dos teus planos são frustrados. Porque foi isso que Jó falou. No auge da sua dor, ele disse: nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrado. E é sobre isso. Eu lembro que nas nossas mentorias, você sempre vinha com uma demanda: poxa, eu fui numa campanha da igreja, eu fui numa oração, o pastor, as irmãs, eu dizia: Deise, você tá com a promessa, sossega, mulher. É fácil sossegar? Não é fácil. Não. Você imagina, e foi isso que eu disse para Renata. Renata ia fazer o banner e postar. Ela disse: mas o que eu falo sobre o testemunho da Deise? O que foi mais difícil? Ter que conviver com a amante debochando da cara dela de noite e dia, e mais da vizinhança fofoqueira. Teve uma época que eu disse assim pra Deise: Deise, não fala com ninguém da tua rua, porque o povo fofoqueiro, mexeriqueiro, que tudo quer saber. Chega, tá bom desse povo, dá bom dia, boa tarde, boa noite e só isso. Porque senão chega uma hora que a multidão inteira, você imagina, a mãe dela dizia: finaliza isso. As vizinhas diziam, a parentela dizia. Chegou uma hora que até os filhos, eu disse: ei, fica surda para todo mundo e escuta a voz de quem você precisa escutar. E eu queria que você falasse um pouco sobre justamente essa maior luta, Deise, ter que conviver muro com muro. Para falar a verdade, assim, mas estava trabalhando, né? Saía de manhã, chegava às 11 horas, meia-noite, então eu não tinha tempo. Mas mesmo assim, ainda o meu nome ainda rolava. Mesmo assim, você tá provocando ela, você colocou o som,
você colocou mensagem no som para ela ouvir, você atende o telefone na frente dela para ficar provocando ela. Falei, gente, isso é tudo enviado de Satanás, porque nem a cara dessa abençoada eu vejo. Eu nem via, né? Abaixa aí, amor, fica dando eco aqui. Aí, tipo assim, você... É difícil, não vou falar que é fácil, não. Eu via a hora que ele saía, eu via a hora que ele chegava, meu coração acelerava. Toda vez que ele mandava mensagem para mim, eu pensava que ele ia mandar alguma mensagem querendo conversar comigo. Não era, era para falar das crianças. E ele disse que é a mesma coisa comigo. Que quando eu mandava uma mensagem para ele para perguntar se ele ia pegar as crianças, ele disse que o coração dele batia mais rápido, achando que eu ia correr atrás dele. E, no fim, eu não corri porque quando eu mandava mensagem, no começo, quando eu mandava mensagem, ele mandou eu cuidar da minha vida, que ele estava feliz. Então eu não ia ficar, se eu coloquei na mão daquele que podia fazer, não tinha o porquê eu pôr a minha mão, né? Então eu não mandava mensagem. Ele disse que por várias vezes ele escrevia mensagem para mim, querendo conversar comigo, ele ia lá e apagava. Aí ele ia lá, ia escrever que me amava, ia lá e apagava. Para falar a verdade, ele contou para mim que ele vivia o verdadeiro inferno. Conta um pouco do que Porque ele te relatou, Daisy, porque muita gente acha que o outro está vivendo um mar de rosas. Eu lembro que um dia você estava bem para baixo porque ele tinha ido viajar foi pra para a praia. praia. E era um plano nosso, quando ele terminasse de pegar, quando ele pegasse a habilitação. E ele falou pra mim assim, quando eu pegar minha habilitação, a primeira coisa que a gente vai fazer é ir pra praia. E na real ele foi, mas não foi comigo. Só que ele falou que ele foi a primeira vez, já não se sentiu bem. Foi a segunda vez, os nossos filhos estavam com ele. Ele disse que foi, estava mais ou menos, porque os filhos estavam junto com ele. E da última vez que ele foi, que foi antes da gente voltar agora, foi que dia que você foi? Num domingo, né? Antes de você voltar, né? Você voltou na terça. No domingo, antes dele voltar. No domingo que antecedia do dia 25. No dia 23. Acho que foi isso. Ele foi pra praia, só que ele já tinha passado um apuros aqui no sábado, porque a outra enlouqueceu, porque na sexta-feira ele me mandou mensagem, dizendo que queria conversar comigo. Aquela mensagem que eu mandei lá no grupo. Lembro. E ele falou assim que queria conversar comigo e tal, ficou me mandando mensagem o dia inteiro. Até meio-dia ele tava me mandando mensagem. Falei, Jonathan, depois a gente conversa sobre isso que eu tô trabalhando. Quando foi 3 e pouco da tarde, ele já mudou a conversa. Ele me mandou assim, boa tarde, Daisy, eu posso pegar as crianças pra ficar comigo esse final de semana? Aí eu, tipo, meu Deus, o que que aconteceu? Como? Não era ele mandando a mensagem, foi ela. Porque ele chegou pra conversar com ela, falando que já tinha conversado comigo, que ele iria abaixo, que ele iria no controle da TV. Ele iria vir embora, que ele já tinha conversado comigo, que queria restaurar a família dele, que queria a família dele de volta. E ela falou assim, eu não acredito que você fez isso, agora ela vai ficar no seu pé. Você é louco você falar isso pra ela, que agora ela não vai desistir mesmo de você. Aí ele disse que ele entrou pro quarto. Nisso que ele entrou pro quarto, ela entrou e foi atrás dele com a faca. Jesus. Ela falou assim, você só sai de dentro da minha casa. Ou você no caixão, ou eu. Ou você me mata ou eu te mato. Isso na sexta-feira. Quando foi no sábado, ele estava com as crianças. Ele pegou as crianças, aconteceu de novo. Ela na loucura, quebrou o espelho na mão, deu um monte de soco no espelho, se jogou no chão, desmaiou. O filho dela entrou em desespero, porque ela tem um filho de 7 anos. E ele disse que ele não saiu de lá com as crianças por conta do filho dela. Até ameaçar o próprio filho, ela ameaçou. Sai de perto de mim, senão eu mato você e depois eu me mato. Que eu já acabo logo com tudo isso. E ele disse que não era a primeira vez que isso acontecia. E na segunda-feira que ele saiu, eles desceram pra praia no domingo. Mas ele falou que ele foi para não ter que ficar dentro da mesma casa. Então era um... Como que eu posso te dizer assim que ele explica? Um termo de liberdade. De você estar livre sem estar preso dentro de uma casa.
Porque, Tava na como real, uma ele tava. condicional, mais ou menos. Ele tava vivendo isso, porque ele sempre foi livre. Quando estava dentro de casa, ele saía, pescava, jogava bola. Nunca fiquei no pé. E ela não. Até para poder ir na padaria, ela ia atrás, Mas sabe por quê, Deise? tudo. Eu vou te contar um segredo e um segredo para 185 pessoas que estão na live. Você acha? Se você se mete com um homem casado, se ele fez isso com a esposa dele, você é amante, você tá pensando o quê? Que você é especial? É por Lógico isso que que ela não. queria ficar em cima, porque ela sabia muito bem quem ela era na roleta do jogo do bicho, bora colocar dessa forma. Né? E depois que tudo isso aconteceu, no começo de tudo, que eu quebrei as coisas e tal, que ela batia no peito, você tem que se conformar que ele é meu agora. Eu falei, é mesmo? Até quando? Vamos ver, né? Porque quem dá a última palavra, ó, é Deus. Então ela falava mal de mim, ela inventou um monte de história, porque como eu posso dizer, ela era minha amiga, Não confia, não, né? minha irmã. Pera lá, alguém disse, tem, não confia, não confia. Ó, o Daniel tá na live. Hoje ela é esposa do meu sogro, porque minha sogra abriu mão e casou de novo. Isso é uma outra história. Mas, porém, entretanto, todavia, a amante do meu sogro, quando eu casei com o Daniel, um dia num domingo saímos para tomar café, ela parecia a promoção da Jovem Pan. Ela ligou 50 vezes pro pai do Daniel. Até que chegou um momento que ele tinha que narrar a rua que ele estava andando com a gente. Tão apavorada que ela ficava todas as vezes que o pai dele saía de perto. Toda amante é assim, é papo furado. Aí, tipo, no dia que ele me ligou foi na segunda, foi, que eu pedi pra ele ficar com as crianças, que eu fui num show. Na segunda de manhã ele me mandou mensagem de seis e pouco, não foi que você me mandou mensagem? Aí ele falou assim, você vai comprar pão? Eu até estranhei, sabe? Comprar pão 6 horas da manhã pra quê? Aí, tipo, eu preciso muito falar com você, mas você precisa sair daí, porque ela vai escutar. E realmente, ela fica aqui na aqui na parede, escutando tudo que a gente fala. Tá repreendido. Aí eu peguei e saí, aí ela ligou pra ele, igual uma louca. Você tá falando com ela, você tá falando com ela, você mandou ela sair pra falar com ela, né? Você tá louca, eu tô falando com a minha mãe. Ele saiu pra trabalhar na segunda, 4 horas da manhã. Ela foi olhar pra ver o que ele tava colocando no carro. E ele teve que vir com a mãe pra buscar as coisas dele. Porque se ele entrasse na casa dela, ela não deixava ele sair mais. Ela cogitou a possibilidade dele dormir na cama do filho dela pra ele não ter que ir embora. Você não precisa me tocar, não precisa fazer nada comigo. Só fica dentro da minha casa, não sai. Porque ela queria viver de aparência. Ela queria mostrar pro povo que não perdeu. De que o Deus que eu sirvo é diferente do Deus que ela servia. Ou seja, quando a palavra diz, Deise, que Satanás se levanta, mas é para cair, é sobre isso. Sabe? É sobre a gente ter convicção quem é o nosso justo juiz e advogado fiel. Eu creio que agora ela vai levantar os pés do lado da casa de vocês, Deise, e voar para bem longe da família de vocês. Acho que essa é a nova meta de você dizer, Senhor, levanta os pés. A gente não deseja mal para ninguém, não. Sabe, que ela encontre alguém desimpedido, que não seja marido de ninguém, que ela realmente possa ter um encontro com Cristo, mas que ela faça isso distante da tua casa. Bem distante da tua casa. Mas bem mesmo, Deise. Agora, bem mesmo. Vocês devem orar e dizer, Senhor, levanta os pés dela, levanta os pés dela, levanta os pés. Amém? Para quem está entrando na live, a OM do marido da Deise era muro com muro da casa dela, vizinha dela. A mãe dessa pessoa adoeceu, a Deise socorreu ela, botou dentro de casa. Sabe a história de botar a cobra para morder a gente dentro de casa? Foi o que aconteceu, tá? Foi exatamente isso que aconteceu. Mas mais uma vez. Detalhe. Pode dizer. Detalhe. Eu acho que ela é bem armada. Eu oro muito a Deus para que Deus dê libertação para ela, porque ela precisa de libertação.
porque nesse processo todo que eu passei, foi um momento de cura minha com Cristo também, que Deus já havia usado uma pessoa para me falar. Eu permiti que ele saísse da forma que ele saiu para te trazer de volta. Da mesma forma que ele saiu, ele vai voltar. Mas eu preciso de você na minha presença. Amém. E ela ficou com o namorado da mãe. Ixi, ou seja, E a ela já mãe? tem currículo estendido sobre isso. É. E então, assim, a mãe descobriu, né? A mãe descobriu. E nesse processo que a mãe descobriu, a mãe adoeceu, acabou morrendo. E ela ficou sem o perdão da mãe. E isso amargurou ela. Então, ela destrói a vida dos outros fazendo isso. Acho que ela, Porque não é o primeiro, não é o segundo. E ela já tá dando golpe de novo. Não é o terceiro. ixi, ela já está Já tem golpeando mais um? mais um. Ai, Senhor. Mais um monte. Que... Mais um monte. Porque já abriu o bar, porque ela tem um bar. Ela já abriu o bar, já tá deixando os homens entrar. Antes ela não deixava. Aí já tá começando a abrir o bar para todo mundo entrar, né? Aí ela gritava para Deus e o mundo. Ai, eu saí hoje para poder pôr o alarme no carro com o meu marido. O meu marido O teu está marido era o repreendido marido em dela. nome de Jesus. É, ela falando. Ela falou assim, tá repreendido em nome de Jesus. O carro que ela foi colocar o alarme é o carro que eu tô dirigindo agora. Muito Pra bem. você ver como que Deus, quando ele faz, quando ele fala, ele é nosso amor. É, olha lá, ele disse que ele vai vender o carro para poder recuperar o dinheiro do divórcio que ele pagou caro. Ninguém mandou. Dele, agora paga. Ninguém mandou ele deixar a mosca pousar na essência e apodrecer. Ontem a palavra no culto foi essa. Que a gente tem que dar valor naquela que sempre esteve do nosso lado. Exatamente. E agora é olhar para E frente, aprender com o passado, viver o hoje para construir um futuro melhor, Deise. Mas que essa moça possa ser liberta, que ela encontre Cristo, sim, que ela seja alcançada. Mas o mais importante é você ter convicção de quem pertence à aliança. sim. Todos os dias eu recebo uma enxurrada de directs do tipo, ah, mas o meu marido já quer casar com a amante, me pediu divórcio. Será se Deus quer que é isso para mim? A minha pergunta é sempre a mesma. A quem pertence a aliança? Quando a gente tem convicção que a aliança é nossa, meu, de novo, é sobre a palavra que a gente orou e estudou hoje de manhã. Aquilo que está no Senhor e na sua palavra, não tem erro. Não tem erro. O Senhor vai conceder, porque Ele diz assim, permaneçam em mim e na minha palavra e eu vou conceder aquilo que vocês desejam. Acho que a gente falou isso em João 15, não foi hoje de manhã? João 15:4, salvo engano. Quem for aí do devocional, me dá essa cola rapidinho. E é sobre isso. Eu não assisti tudo. Hoje de manhã eu não assisti tudo. E, assim, são coisas que a gente acha que o outro tá vivendo lá do outro lado, tá mil maravilhas. Você vê saindo toda hora, voltando, saindo, voltando, saindo. Realmente, ele disse que ele tava bem financeiramente, tava. Bateu o carro, lembra que eu falei pra você que ele bateu o carro? Pagou pra mulher do carro, foi quanto você falou que você pagou? 3.500, não foi? 3.500 pra mulher, mas não sei quanto no conserto do carro, porque ele teve que estragou a frente do carro todinho. Ele disse que ele pegou 10 mil, que sumiu assim, que ele nem viu. E ele falou assim, dinheiro não é nada, não. Porque não adianta nada a gente ter dinheiro e não ter a pessoa que a gente gosta do lado. Isso, palavras dele pra mim, né? Tá vendo, Deise? Jesus faz a obra Nós vai casar de completa. novo, Dani. Nós vai casar de novo, tá decidido. Na igreja agora, só Ele de disse raiva. que vai me levar pra casar na igreja. Muito bem, agora eu tomei posse. Peguei a visão. Amém. Toma posse Amém. disso. Olha só. Outra coisa que tem gente perguntando na live, e assim, a Deise era casada no civil, ela não era casada na igreja, amém? O que a palavra fala? Que as leis da terra são regidas pelas leis do céu.
Ah, não é importante casar na igreja? É importante, sim. Mas não ache que a sua aliança é inválida por isso, amém? Dani, mas eu tenho um contrato de união estável. Ou melhor, eu não tenho um contrato de união estável, mas eu vivo uma união estável. O que a palavra fala? Que as leis dos céus regem as leis da terra. Ok? Ok. O que a legislação hoje diz? Que uma união estável, reconhecida ou não, ela tem direitos e deveres como um matrimônio. Então, vá lutar pela sua aliança, meu irmão, minha irmã. Cabe com essa conversa. Vá lutar e quando o Senhor restaurar, vá fazer a coisa certa. Então, muito bem agora. Divórcio cancelado, agora pode ir para a igreja e dizer para o pastor, pastor, casa a gente. Agora eu quero entregar a aliança no altar verdadeiramente. E é sobre isso, amém? Mas não significa que a aliança é mais ou menos. É importante, é importante. A gente sela o cordão de 3 dobras na nossa vida. Então, conserte e arruma a casa. Quero fotos desse casamento. Eu falei pra ele que eu queria vestido de noiva, é o meu sonho e eu vou realizar. Muito bem. De novo, o que a palavra fala? Se eu estiver em Cristo e em sua palavra, os desejos do meu coração serão atendidos. Então, toma posse. Olha, você vai ter uma live salva. Quando ele disser, falou na live, tá aqui. É isso aí. O que tá ligado na terra, eu demorei ligou nos céus. Eu demorei pra falar pra minha mãe. Tem 15 dias, né, que você voltou? Tem 15 dias, mas eu demorei pra falar pra minha mãe que eu não me sentia bem. Aí esse dia eu mandei pra ela, mãe, ele voltou. Ela falou, sério? Eu falei, sério. Ela mandou uma mensagem de voz. O que seria dos espertos, do mundo dos espertos, se não existisse os trouxa? Aí eu falei pra ela, tudo bem, mãe, a sua opinião é a sua opinião. A minha opinião é a minha opinião. Aí eu mandei pra minha avó que não acreditava também, que é evangélica, mas não acreditava que Deus fosse mudar o coração dele. Mandei pra minha avó, a minha avó assim, sério, Deise? Olha aí, Deus ouviu suas orações, né? Então valeu a pena tudo o que você passou, né? Falei, valeu, vó. Valeu a pena porque agora a gente vai viver o novo de Cristo. Porque a glória da segunda casa é melhor do que a da primeira. E é sobre isso, Deise. Ontem eu fiz as fotos com o Daniel e as crianças em Fortaleza, e eu recebi as fotos do fotógrafo. E aí, quando eu olhei, eu disse assim, Senhor, como não agradecer a glória dessa segunda casa? Como não dizer, Senhor, obrigado por tu teres me trazido junto com a minha família até aqui. Quando ninguém acreditava, quando nem eu mesma acreditava, amém? Nem eu. Só quem acreditava era o Daniel. Depois o Daniel e o pastor Antônio. E aí ficaram só os dois acreditando por um bom tempo. Então, até quando eu não acreditava, o Senhor já acreditava. E é sobre isso, eu ter convicção de que a aliança é minha, que o nosso Deus não cabe numa caixa onde eu limito o que ele pode e o que ele não pode fazer. Eu lembro bem que você me falou assim, poxa, Dani, a minha avó já é evangélica, sei lá, 20 anos, algo assim. E ela disse para mim que era impossível, que não existia isso, que eu estava em busca de algo que não ia acontecer. E eu disse para ela, escuta só a voz do Senhor. Esquece a multidão. Domingo eu fui almoçar com os meus pais e eu e o Daniel, a gente compartilhou com eles um projeto que a gente está orando e buscando que o Senhor nos dê confirmação. E foi legal o quanto que a minha mãe disse assim, e o que vocês estão esperando para fazer isso? Em outro tempo, a minha mãe ia dizer, nunca! Tá doida? Com o Daniel, você não vai fazer isso, não. Não, e na mesma hora ela disse, não, e o que vocês estão esperando? Vão fazer. E eu disse, Senhor, como tu és extraordinário mesmo. Porque a minha mãe não aceitava o Daniel em hipótese alguma. Ela dizia, tá doida, ele já destruiu a tua vida uma vez, o que é? Tu vai querer que ele destrua 2, 3, 4, 5?
tu virou idiota agora, tu é tão inteligente agora, tu é imbecil. Eram coisas que a minha mãe me falava. E ver ela dizer assim, não é para fazer, por que vocês ainda não fizeram? Eu digo, Senhor, eu só posso ter como realmente uma confirmação tua. Porque há não muito tempo atrás, a minha mãe sequer cogitaria algo a respeito. Verdade. Não se preocupe com o julgamento agora. De ninguém desde. Você sabe a sua verdade. Você sabe o que o Senhor falou contigo. Você conhece a tua promessa. Com o tempo, as pessoas que te amam, como os teus irmãos, a tua mãe, elas vão perceber que você está bem e aí é inevitável. A gente vai ficando bem também porque tá vendo, poxa, o outro tá bem. Então isso para ele é importante. O outro não tá vacilando, não tá machucando. Então eu vou também, se ela deu um voto de confiança, agora eu também vou dar. Então deixa que essa poeira vai sossegar. Não precisa estar mexendo nela. No tempo certo do Senhor, assim como houve um tempo para que a restauração acontecesse, há um tempo certo para que as outras pessoas que eram contrárias da tua parentela digam, não, realmente eu estou vendo Cristo na vida deles. Realmente eu vejo o agir de Deus na vida deles. Porque foi isso que a minha mãe falou. E, ó, minha mãe, vocês já sabem qual é o caminho dela. E Verdade. o Senhor vai lá e usa quem Ele quer para nos confirmar, amém? Verdade. Eu ouvi da minha sogra, coisa que eu não esperava ouvir. Eu esperava ouvir qualquer coisa, porque ela nunca gostou de mim mesmo, então o importante é o filho dela gostar, né? Porque Olha, ele que é Deus, meu marido, é o que dorme comigo. até a minha sogra, tá? Hoje a minha sogra almoçou aqui em casa, tá? Amém por isso. Mas o Daniel era o bebê da mamãe. O caçulinha, o neném, o que isso e aquilo. E aí, quando nós casamos, ela enciumou, natural, tá? Até aí tá tudo certo. A gente nunca brigou, nunca discutiu, nem quando eu me separei, tá? Mas era igual a Guerra Fria, tá? Uma lá e outra cá. Não podia botar muito junto, porque senão podia dar curto-circuito. E hoje eu ouvi algo da minha sogra assim, Dani, você é a pessoa para resolver isso aqui. Então eu acredito que você vai lá e vai resolver. Eu fiz assim. Ela tá me elogiando. Então também não te preocupa com isso, amém? Não te preocupa com isso. Ela falou assim pra mim. A sogra vai apaziguar. Mas ela falou assim pra mim. Foi verdade, sim. Pode falar aí, tá, Daniel? Eu vou ver com a tua graça. Pra falar a verdade, eu achei que a minha sogra ia demorar pra me aceitar de volta, porque eu excluí ela tudo das minhas redes sociais, bloqueei ela no WhatsApp, fiz tudo. Porque ela tava acumulada com a outra. Tanto é que ela fala que ela gosta da outra. O importante é quem gosta de mim é ele. Ele não gostando da outra, tá bom. Da mesma poeira que vai sentar a tua parentela, vai sentar dele, tá? Não te preocupe com isso. Ela falou pra mim assim, eu vou falar pra você, é realmente Deus na vida de vocês, na sua vida, viu, Daisy? Porque eu achei que meu filho nunca mais ia voltar com você. E eu vou falar pra você, foi Deus mesmo. A irmã dele falou na casa da mãe dele assim, eu não dou 6 meses pro Jonathan voltar pra casa dele. Isso não vai durar 6 meses. E não durou. Durou 5 meses e 14 dias. Agora, é aquilo que eu escrevi para você e mandei um áudio. Agora é uma nova jornada. Você já sabe o que deve fazer, o que não deve nunca mais fazer. Mas o principal, busquem a Deus, vocês dois juntos. É o cordão de 3 dobras que sela há momentos na nossa jornada, desde que a cumplicidade entre marido e mulher ela é essencial. Esse projeto que eu e o Daniel estamos pensando em tocar, hoje o Daniel fez algumas ligações
E a mais esperada, que a gente estava temeroso porque somos humanos, amém? Se ele conseguiria ou não conseguiria. Mas eu e ele nos olhamos e dissemos assim: não importa o que venha de resposta. Importa que nós dois estamos juntos nessa jornada. E aí, quando há essa união, que o Senhor olha e diz assim, eles realmente têm unicidade entre eles dois. Eles realmente estão como uma só carne, Daisy. Ninguém segura a gente. O Senhor vai abrindo as comportas dos céus. E de novo, tá? Às vezes a gente fala de comportas do céu e tem uma história do Evangelho da Prosperidade que acha que tudo é dinheiro. Não, não é sobre dinheiro. Dinheiro é consequência de tudo. Mas é sobre unicidade do casal. Todas as portas se abrem. E para tudo. Saúde, trabalho, finança, família, filhos, vida espiritual, que é o primeiro lugar sobre todas as coisas. E o que eu profetizo na tua vida agora é o que eu digo para todos que passam por esse processo. Eu não duvido do que Deus pode fazer. Tanto não duvido que, a gente está com o Joaquim na live, casamento restaurado. Você, amém. A Dani está na live, tudo isso é da turma 6, amém? Que eu estou lembrando de cabeça aqui. E é sobre você viver o extraordinário do Senhor. Se ainda não chegou, é porque o Senhor está trabalhando na tua vida. Talvez tenha alguma aresta que precise consertar. Talvez ele esteja trabalhando em ti no tempo da espera. Mas não importa por qual motivo. Só não sai da presença. Não importa o que aconteça. Não sai da presença. Porque o Senhor, ele é extraordinário. O que ele fez na minha vida foi extraordinário. O que ele fez agora na vida de Deus ainda vai fazer muito mais. É extraordinário. E eu não duvido. E o que eu quero é que essa audiência agora não duvide. Mas eu preciso não duvidar, mas preciso tomar um ato de fé. E o ato de fé é buscar a Deus acima de todas as coisas. Amém? Eu lembro, Dani, quando você também falou que todo mundo estava comentando no grupo dos filhos estarem dormindo no quarto, na cama do casal. Aí eu lembro que você falou que a gente tinha que tirar. E eu fiz isso. Meus filhos estavam dormindo comigo. Fui arrumei o cantinho deles lá na cozinha onde eles dormiam. Botei todo mundo pra lá. Aí meu filho ainda falou, mãe, mas você não disse que eu ia dormir com você até meu pai voltar? Eu falei, não, agora você vai dormir lá. Porque o dia que seu pai voltar, o canto dele tá liberado. Tá livre. Não demorou muito tempo depois que eu tirei eles daqui. Pra ele voltar. Mas eu vou falar, não foi um processo muito fácil, não. Mas as pessoas que estão aí na live, estão assistindo, não desista, porque quando há promessa, não há quem impeça. Quando Deus promete, Ele cumpre. E é sobre a gente arrumar a casa, tá, Deise? Por que filho não pode dormir na cama e no quarto de pai e mãe? Porque a palavra diz que o leito do casal é imaculado. O que significa? Que é só marido e mulher que podem desfrutar do seu leito, do seu quarto. Criança precisa sair do quarto dos pais. Criança precisa ter sua própria cama. Criança precisa de rotina, porque rotina, para elas, significa amor. E, principalmente, é eu cumprir o que está na palavra. Leito imaculado, então leito imaculado. Ah, mas a minha esposa ainda não voltou para casa. O meu marido não voltou para casa, mas o leito pertence a ele. Você precisa todos os dias, isso eu dizia muito para vocês, principalmente para a turma 6 eu falava isso. Você vai olhar para o seu lado da cama e vai dizer assim, esse lugar pertence a ele ou a ela. Esse lugar pertence a ele ou a ela. Senhor, tua palavra diz que o marido dorme do lado da esposa, o leito é um do outro. Então, pode trazer ele de volta. Da mesma forma que eu oro, olha só, hoje alguém perguntou da turma 10 sobre a oração do cerco de espinhos. Não vou entrar nesse mérito, amém? Que é um mérito religioso e eu não falo sobre religião. Se me perguntarem, Dani, você acredita? Não. O que eu acredito é o corpo do marido pertence à esposa, o corpo da esposa
pertence ao marido. Então, eu posso, na palavra, dizer, Senhor, não vai funcionar com ninguém se não for comigo. Não vai se interessar por ninguém. Se for homem, vai broxar. Se for mulher, vai sair correndo da onde ela estiver. Não importa, porque o corpo dele me pertence, porque o corpo dela me pertence. Assim como o meu a ela. Não adianta eu dizer assim, olha, vai catar ele ou ela, mas eu tô fornicando por aí. Não. Se você está pedindo santidade para o outro, santifique você também, amém? Senão você abre legalidade. Então, eu posso orar em cima da palavra. Tua palavra diz que o corpo do marido pertence à esposa, da esposa ao marido. E posso orar o seguinte, aonde ele estiver, não é o leito dele, não é a cama dele, não é o lugar de dormir, não dorme. Faz com que ele fique acordado a noite inteira. Não é para dormir. Eu já não lembro mais quem. Eu tive uma aluna que disse assim, Dani, tem uma semana e que eu tenho orado para o meu marido não dormir. E ele me mandou mensagem dizendo assim, ai, eu não sei mais o que eu faço, que eu não ando dormindo à noite. Eu disse, tá vendo? Jesus só te deu uma amostra de que ele está ouvindo a tua oração. Não é para dormir. Quando ele estiver fora de casa, não dorme. Pronto, acabou. Você está pedindo em cima da palavra, você não está pedindo nada fora da palavra. Absolutamente nada. E é sobre quando eu vou para a palavra. O que o Senhor diz? Se estiver em mim, estiveres na minha palavra, eu vou te conceder o que você está me pedindo. Amém? Amém. Mas o que eu quero dizer para vocês é que meu coração não tem como não ficar muito quentinho, tá? Muito, muito, muito quentinho. Eu quero, Deise, ouvir ainda mais de você. Eu quero que daqui a um tempo você me mande as fotos vestida de noiva. Eu compactuo com o que a Monique disse. Eu acho justo esse casamento ser transmitido ao vivo pra gente. Acho justíssimo, né, Monique? E o que eu quero dizer hoje Amém. é que o que o Senhor fez agora na vida da Deise vai fazer muito mais. Eu profetizo que tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida do Daniel, você receba 5, 10 vezes mais. Amém. Amém. Que a vida de vocês seja próspera. Não só prosperidade que o mundo pensa, porque prosperidade é quando o Senhor nos dá em abundância tudo que nós precisamos. E que vocês... Joaquim, também é justo, viu? Transmissão ao vivo do teu casamento. Que vocês recebam o melhor dessa terra. Seja um sal, Deise. E principalmente, olhe para as pessoas que hoje estão passando por algo que você já passou. E não foi muito tempo atrás. Que você possa ser um vaso de honra para essas pessoas. Sim. E dizer, olha, o Senhor fez isso e isso na minha vida. Não abra mão. Luta pela tua família. Lute. Que você possa ser usada para falar do amor de Cristo. O meu maior sonho, quando eu digo para vocês, Senhor, eu quero 5 vezes mais famílias alcançadas em 2022. Hoje eu estava orando sobre isso com o Daniel às 6 horas da tarde. É porque eu quero que cada família restaurada possa falar para outra família, que possa falar para outra família, e a gente mude a história da nossa nação. Que seja um país de famílias restauradas e não de famílias destruídas. Amém? Sim. Você tem Teve gente de falar assim. Para dizer? Teve gente de falar assim para mim. Nossa, Deise, eu queria ser uma pessoa, uma mulher de fé igual você foi. Ter sangue de barata igual você teve. Você foi perseverante, obediente. Eu falei para ela, não é sangue de barata não, é Cristo mesmo, foi Cristo, realmente foi Cristo. Porque a Deise antiga tinha matado todo mundo. Tinha tacado fogo na casa com todo mundo dentro. A cada aula e a cada mentoria, a bichinha pegava a cajadada. Deise, vem cá. Vem cá. Verdade. Vem cá. Foi difícil. Ele não sabia que eu estava fazendo curso para antidivórcio. Eu falei assim, meu filho,
Paguei curso, assim que você saiu de casa, eu conheci a página da Dani. Fui para a igreja, fui buscar, porque eu sabia que era uma batalha espiritual, eu sabia que era uma legalidade de Satanás. Eu sempre soube. Na noite do Natal, a minha mãe olhou para mim e falou assim, na segunda-feira, o Natal foi sexta para sábado, né? Na segunda-feira, que eu ia vir embora, minha mãe olhou para minha cara e falou assim, Deise, até quando você vai ficar esperando ele? Eu falei, até quando Deus mandar ele de volta. Ela falou assim, será? Ela olhou para mim e falou assim, não é possível. Eu fico me perguntando se eu sou tão pecadora de não acreditar que Deus vai fazer isso. Eu falei, mãe, aí eu já não sei. Eu não posso te julgar se a senhora é pecadora ou não é. Ela, Deise, você não conversa comigo. Eu falei, mãe, por que eu vou conversar com a senhora se a senhora não partilha da mesma fé que eu? Não vou ficar batendo boca. A senhora acredita de um jeito, eu acredito do outro, só isso. Então a senhora vive a sua vida e eu vou ver a minha. Curioso, desde hoje de manhã eu falei isso para minha mãe. Ela estava reclamando de umas coisas e eu disse assim, mãe, a palavra diz que não dá para servir a dois senhores. Ou a senhora descambeia logo lá pro seu terreiro de macumba, ou a senhora vem para Cristo. Aí na hora que eu botei ela na parede dessa forma, assim, ela, não, eu não vou para tua igreja, porque assim, eu me sinto muito à vontade. Eu disse, mãe, não interessa a igreja, a Assembleia de Deus, Deus é amor, quadrangular, universal, comunidade cristã, não importa qual é o lugar, importa Cristo e a sua palavra. Então, da mesma forma, mãe, eu não posso falar da tua fé, eu só posso falar pela minha. E é sobre isso, é eu olhar e dizer assim, não importa que a multidão diga que eu não tenho como resolver ou reverter ou como sair dessa situação, mas se o Senhor já me deu a palavra e Ele já me deu a promessa e Ele tem um propósito, eu preciso perseverar até o final. E é sobre isso, casamento é propósito. Foi a primeira coisa que Deus deu para o homem e para a mulher, foi a aliança do casamento. Então, se é um propósito, por que eu vou abrir mão da minha família para Satanás? Não, é ele que vai. Ele de primeiro, que o fim dele já está decretado. Então, ele que vai para o fim dele, a minha família não. A minha família eu não vou abrir mão. Na minha família ele não vai fazer palco. Na minha família ele não vai tomar para ele. Quando eu digo para vocês que vocês possam ser vasos de honra, é sobre isso. É sobre dizer para as outras pessoas, ei, não deixa que o inferno leve a tua casa. Vamos lutar, vamos buscar, vamos adorar. Eu só saio, a gente precisa ser como Jacó. Eu só largo o anjo na hora que a minha bênção descer. E a minha filha falou assim, mãe, bem que você me disse que Deus ia fazer, né? E ele trouxe o meu pai de volta. Porque, querendo ou não, você vê aquelas coisas, né? Deise, e traz o Senhor para perto. Como? Vai sentar à mesa, a família reunida, ora. À noite, antes de dormir, ora com as crianças. Traz Cristo para perto delas. Que elas percebam que o Senhor fez na casa delas, na família delas. E a Karime foi a última a ser alcançada. E eu acho que a parte derradeira para ela vir para Cristo foi essa nossa viagem, porque teve uma hora que ela olhou para mim, olhou para o pai, olhou para o irmão e disse assim, mãe, eu nunca imaginei que a gente pudesse voltar a ser feliz. Eu disse, filha, você sabe quem nos proporcionou de estar aqui? Você sabe quem proporcionou da nossa família estar reunida? Você sabe quem proporcionou de nós estarmos felizes? Ela, sim, o Senhor. E é sobre isso. É sobre as crianças entenderem a dimensão do milagre vivido pela família. Começa a colocar a semente nelas. Amém? Amém. Então, Deise, fica com Deus. Diz para ele que os R$100 eu tenho Amém. que dar. Os R$100 do casamento e o vestido de noiva e a festa. Eu acho justo, Priscila, fazermos uma caravana, todos rumo a São Paulo para o casamento da Deise. E vim todo mundo pro meu casamento. O quê? De R$100? Calma aí. Fala aí de novo, Dani. Estou dizendo que eu acho justo, turma 6 inteira, fazer uma caravana e o casamento de vocês em São Paulo. Eu acho justíssimo. A Priscila Também levantou acho. aí a questão, eu vou para São Paulo, eu acho justo todo mundo. Amém?
Amém. E E os R$ 100 ficou perdido. 100 não. Os 1.300. Não foi sem nada. Foi mó dinheirão, não foi 1.300 não. Ah, tá bom. É. Você vai me devolver esse dinheiro, tá me devendo ela, viu? Ninguém mandou ó, vou você te ir, contar você ir segredo, passear. esposa nunca deve para marido. Esposa nunca deve para marido, Ela tá ouviu? me devendo. Mas amém. Fiquem com Deus. Amém. A live vai ficar salva. Toda vez que você duvidar, vejam como o Senhor fez na vida da Deise, como o Senhor fez na vida do Joaquim, como o Senhor fez na vida da Dani, da Aline e de outras tantas pessoas. Amém? Depois a live vai para o YouTube. Mas, Deise, não sai da presença. Amém? Amém. Um beijo. Fala pro Daniel que eu mandei um beijo para ele. Eu quero ver ele de cílios ainda, viu? Eu acho muito engraçado ele de cílios na live. Hoje ele Eu só gosto de entrou encher o saco como dele. espectador, ele não entrou na frente da câmera, mas fiquem com Deus, amém? A última cajadada que eu tomei foi dele. Às vezes eu acho que a dele dói mais do que a minha. Tá bom, amém. Mas serviu de lição. Mas fiquem com Deus, tá bom? Até 5 da manhã, amém. Tá, Deise? 5 da manhã. Tá bom. Beijo. Beijo. Tchau.